Então, eu esta semana queria só deixar uma nota para nos relembrarmos de que há 2 anos atrás, dia 15 de setembro, foi quando morreu Dani Joy Pontes, no estabelecimento prisional de Lisboa, e que, pronto, só para lembrar as circunstâncias em que isso aconteceu, em que faltou bastante transparência por parte do estabelecimento prisional sobre em que circunstâncias é que se deu a morte de Dani Joy. Houve ali um momento com muito pouca informação que nem a mãe do Danny Joy conseguia perceber exatamente o que é que se tinha passado com o filho, ou, por exemplo, porque é que ele estava a ser medicado, quando não tinha qualquer historial de doenças, muito menos doenças mentais, até ter chegado à cadeia. E também lembrar que só acabámos, então, por ter um relatório interno nessa altura, precisamente por insistência da mãe da Alice, da mãe do Danny Joy Pontes, mas também muito por causa da manifestação que houve e de termos conseguido trazer esse tema para a opinião pública, o que mostra o que é, lá está, a importância de sairmos à rua e de mostrarmos a união e de mostrar que realmente isto é um assunto que toca à comunidade, não só a comunidade racializada em Portugal, mas principalmente a comunidade racializada, e eu acho que isto é um bom exemplo para vermos como trazer toda a gente para fora, tanto racializados como não, conseguiu trazer mais alguma informação. Agora, na minha opinião, a informação que obtivemos no fim não foi particularmente esclarecedora. Eu continuo com bastantes dúvidas sobre em que circunstâncias é que tudo se passou, e também gostava de falar um bocadinho sobre, lembrando porque é que o Danny Joy foi parar à cadeia de qualquer das formas. Foi, se não estou em erro, por um roubo de um telemóvel, que acabou por dar resultado a uma pena efetiva para um rapaz de 23 anos. Eu acho que isto também pode ser um exemplo de situações de desproporcionalidade que nós vemos na aplicação das penas, quando temos um arguido que é racializado e quando temos um arguido que não é racializado, porque, claro que agora não tenho uma comparação direta, mas há muitas situações em que se temos uma pessoa branca a cometer um crime ou uma pessoa negra a cometer um crime, a recepção a recepção que isso tem é diferente. E no caso estamos a falar de um rapaz de 23 anos que ainda tinha muito caminho para fazer e tinha muita oportunidade para reabilitação social, tinha muita oportunidade para educação, tudo isso que foi perdido porque ele foi simplesmente enviado para a cadeia por um roubo de um telemóvel, e penso que havia muitas outras vias que se podia ter explorado antes de chegar à prisão efetiva, que infelizmente neste caso não houve oportunidade, e acaba por culminar na morte do Danny Joy aos 23 anos por uma situação destas. Pronto, queria só fazer uma anotação. Passaram 2 anos desde que isto aconteceu. Não vejo grande reforma nos estabelecimentos prisionais, muito menos reforma jurídica, por exemplo, dar formação aos funcionários públicos para poderem lidar com todos os cidadãos e com todos os arguidos de uma forma mais equilibrada. Isso são 2 coisas que eu gostaria, por exemplo, de ver. E pronto, olha, fica a minha nota da semana. Ricardo, queres adicionar alguma coisa a esta questão? Queria uma pequena notinha na nota da Laura, que o caso do Danny Joy também teve alguma maior visibilidade, porque a ex-ministra da Justiça ainda era Vanduna, ainda estava lá e ajudou bastante que o caso, por exemplo, dar a pressão para que o relatório saísse da prisão. Houve ali alguma pressão. Ministros hoje que de cor negra não temos nenhum outra vez, não é? E só agora permite-me, desculpa Ruben, mas permita-me só concluir que pegamos no exemplo da Danny Joy, mas atenção que há muitos Danny Joys. Sim. A questão aqui que se passa é essa, é que há muitos Danny Joys. Ruben, o que é que tens a dizer sobre esta triste efeméride? Este caso, portanto, eu já tinha ouvido este caso, mas não conheço, desconheço, portanto, os contornos. Agora ganhei mais algum conhecimento sobre ele, com a intervenção da Laura. Obviamente lamentar, portanto, que isto tenha acontecido, mas de facto
de facto há muitos jovens cujo destino, infelizmente, é igual ao deste jovem, não é? Que acabou por perder a vida. Não temos, mais uma vez, os dados étnico-raciais para constatarmos esta questão, seriam úteis em muitos aspectos, nomeadamente neste, mas temos dados, por exemplo, dos cidadãos PALOP, se não me engano, e aquilo que sabemos é que a taxa de encarceramento e a taxa de condenação, portanto, quando em comparação com jovens cuja nacionalidade não é PALOP, é desproporcional, é muito desproporcional, não é? Portanto, isso está estudado e, mais uma vez, os movimentos antirracistas também têm reivindicado esta questão. Nós temos dados com que trabalhar para, pelo menos discutirmos esta barbaridade em século XXI, em 2023, não é? Por parte de um país que tem o nosso passado, que não tem só coisas más, mas também tem a parte do colonialismo e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, e que, portanto, eu acho que é muito apelar para que haja mais força, para que haja esta consciencialização, para nós termos um estudo que confronte esta realidade, não é? Já que o INE não quis fazer a nível censitário, poderá fazê-lo agora sem ser a nível censitário, né? E com mais salvaguardas que respondam às reservas que levantaram. E, portanto, acho que é lamentar esta questão. Não sabemos o que é que aconteceu, né? Imaginar a dor daquela família que, para além de lidar com a morte deste familiar, não saber exatamente o que é que aconteceu, não é? Quer dizer, como é que se pode viver assim? E, de facto, apelar para que hajam estudos que identifiquem esta questão, não é? Essas são as mudanças radicais que eu me referi há bocadinho, e que não são muito demoradas. É preciso haver vontade. Tu repetiste várias vezes ao longo deste programa que, por não termos dados étnico-raciais, achas que há um governo que gostaria muito, se de facto tivesse vontade de o fazer? Por alguma razão é que os governos não têm essa vontade de o fazer, para poderem se justificarem a sua ausência de resolução de problemas. Aqui, sobre a questão dos dados, deixa-me só interromper, ou seja, os governos podem recomendar, mas os governos, ou seja, o governo não tem poder relativo nesta questão. Ou seja, nós temos o INE e o INE é autónomo do governo. O governo, por exemplo, na passada legislatura levantou essa questão, criou o grupo de trabalho, mas depois foi o INE que rejeitou. Aquilo que eu acho que os governos podem fazer é uma sensibilização a priori, não é, da constituição desses grupos de trabalho, para que a pressão para que o INE e as pessoas que constituem e que decidem no INE se integram ou não, seja cada vez maiores. Eu acho que aí o governo falhou. Por isso mesmo eu disse, se houver vontade. Isto é um país de influências, é um país de cunhas, é um país de favores. E também temos que ter... Pega no telefone e diz, olha, a partir de amanhã vais pôr aí no... Como se chama? Como é que é? O documento que se faz censo. Vais pôr aí nos censos o espacinho para se perceber, ao fim de X tempo de análise dos censos, de facto qual é que é o mapa de Portugal. É uma questão de vontade política, cuja não há. Mas olha, porque acima de tudo o INE também são pessoas que são nomeadas politicamente, não é? Acima de tudo, apesar de haver uma autonomia, não é? As pessoas que estão à frente da instituição, e por isso é que eu digo que também o racismo é institucional, porque mesmo neste caso do Danny Joy estamos a falar da instituição que é os estabelecimentos prisionais, que estão sob a tutela do Ministério, creio que seja da Administração Interna ou da Justiça, não é? Agora não sei dizer, mas estas nomeações são feitas pelo poder político, não é? Sim, eu sei, mas por exemplo, eu sei que no Partido Socialista houve bastante pressão. Houve, por exemplo, pressão por parte da ministra na altura, Vieira da Silva, que ainda é ministra, mas que
na altura, portanto, tutelava a área da igualdade. Houve pressão pública por parte da ministra, em discursos que teve na altura, por parte até do relatório que estava a ser realizado sobre o racismo. Há intervenções mesmo gravadas da ministra a colocar este ponto, e houve também uma intervenção por parte da ministra, da então ministra da Justiça, exatamente, Van Dunham, que foi brilhante e que está inscrito naquele que é o relatório sobre o racismo e xenofobia, que foi feito no Parlamento e que está nesse documento, na parte final, que é uma intervenção brilhante, em que ela exatamente põe o dedo na ferida e diz que efetivamente não podemos ter políticas públicas eficazes, não é, que combatam esta desigualdade se não recolhemos, portanto, dados étnico-raciais. Portanto, eu sei que houve essa pressão pública por parte de ministros, mas pelos vistos não foi suficiente. Também há que dizer que quem decidiu no INE se essa questão, neste caso, decidiu que não devia incluir, era um grupo de pessoas não racializadas, né? Portanto, mais uma vez a questão das relações de poder, né? e da representação. Com a agravante de ter-se feito um grupo de trabalho exatamente para fazer este estudo, que depois é completamente ignorado depois no relatório final. Vamos passar ao segundo tema. Mas espera, queria só, porque como tivemos aqui a Elsa, que está também a conversar connosco, a Elsa Figueiredo, que como ela dizia muito bem, não foi só o Dani Joy que faleceu neste dia, foi também outro recluso. Eu penso que é o Daniel Rodrigues, que também foi no estabelecimento prisional de Lisboa, mas eu não tenho a certeza. Sim, e houve um terceiro em pouco, no espaço de horas. Sim, diferença. Acho que e houve um terceiro recluso num outro estabelecimento prisional. Portanto, isto não é só uma questão de desproporcionalidade da aplicação de medidas, mas também é um problema inerente do próprio sistema prisional que não consegue dar condições, digamos assim. E já agora, queria também acrescentar que eu tenho aqui os dados à mão. O Ruben falava sobre, infelizmente, a única maneira que nós temos agora de combater a falta de dados étnico-raciais é fazer estudos com cidadãos de nacionalidade PALOP. Lembro que isso cria uma confusão muito interessante nos dados, porque temos uma grande quantidade de pessoas que nasceram em Portugal, mas têm nacionalidade que herdaram dos pais, porque não lhes foi dada a nacionalidade portuguesa e foram obrigados a herdar a nacionalidade dos pais. Portanto, são pessoas que nasceram em Portugal, vivem em Portugal, provavelmente pagaram impostos em algum momento da sua vida em Portugal, mas para as estatísticas contam como cidadãos PALOP, porque não lhes foi dada a nacionalidade. Há um termo para isso, mas a nacionalidade relativa ao sítio onde nasceste. Há um termo jurídico mesmo para essa nacionalidade que eu agora não tenho. Mas pronto, pegando nos dados dos PALOP... E os Xanguis? E os Xanguis? São dois critérios. Há o Xanguis e o Solis. É isso. E o sanguíneos. Exatamente. O Solis é onde nasceste, o Sanguis é a tua ascendência. Exato. Basicamente. E já agora, pegando em dados, e isto aqui eu tenho de um artigo da Joana Gujão Henriques, que está no Público, que eu agora não tenho o título, lamento, mas eu acho que Joana Gujão Henriques Público também está no livro dela. Ela também tem no livro... sim, Bons Costumes? Sim. Viver sim. País dos brancos costumes. Dos Exatamente. Mas então, o que sabemos até à data é que, por exemplo, se olharmos para as penas de longa duração, de 15 a 20 anos ou de 20 a 25 anos, temos o dobro dos cidadãos PALOP encarcerados comparado com cidadãos de nacionalidade portuguesa. E curiosamente, se olharmos para as penas de curta duração, isto aqui já inverte. Ou seja, há muito mais cidadãos com nacionalidade portuguesa que são condenados nas penas curtas comparado com cidadãos PALOP. E aqui a diferença até é mais do dobro. São o dobro das pessoas com a nacionalidade portuguesa que têm as penas curtas comparada com a nacionalidade PALOP. Depois, para além disso... Com a falta, né, de dados que têm a ver com cidadãos de nacionalidade portuguesa racializados. Exatamente, isso ninguém sabe onde é que a gente anda. Depois, a proporção de detidos é 10 vezes superior, há 10 vezes mais PALOP detidos comparados com cidadãos portugueses, e eu duvido que haja 10 vezes mais cidadãos PALOP do que cidadãos portugueses a habitar em território nacional.
Portanto, acho que há aqui uma desproporcionalidade. E, por fim, já agora posso dizer o que é que eu tenho aqui. As 10 vezes, exatamente. Não, ok. E acho que é interessante para a nossa conversa também, para não estar aqui a alongar muito mais a minha nota. Sim, não, estes dados são muito mais que evidentes em relação como é que se diz, ao duplo critério, não é? Existe um critério que depois não é assumido como sendo um critério de viés racial. Nunca é assumido. Mas quando um jovem como o Danny Joy, por roubar um telemóvel, é condenado a 6 anos de prisão efetiva. E peraí, roubar o telemóvel também essa coisa também não está bem explicada, hein? Pois, e não está bem explicado. Também há uns contornos. Sim, os dois jovens, que sabe, mais velhos, já de outras andanças, que puxam o miúdo para lá, vamos lá tentar fazer isto. O puto universitário que andava a estudar no Estoril, pouco habituado a essas andanças, e se calhar a pouca experiência, ou se calhar o que o levou a ser preso, e de repente tem uma pena estúpida. Sim, nós falamos com a Alice na altura. E reparem que Portugal, o sistema judicial português, tem, penso eu, atenção, não sou de direito, mas o meu entender é que dá muita prioridade a que o encarceramento seja o último recurso. Por isso é que nós temos a questão da pena suspensa. Só crimes com penas com mais de 5 anos é que obrigatoriamente têm pena... E nem sempre isso aconteceu. Nem sempre isso aconteceu. Já há casos de cúmulos jurídicos que passam os 5 anos e que muitas vezes eles depois vão reduzindo para, por simplesmente, não colocarem prisão efetiva. Exatamente, para poder haver a pena suspensa. E pronto, já agora, fazendo outra vez ligação com os dados que vimos há bocado, curioso que nas penas curtas, de 1 a 3 anos, só aí é que vemos mais do dobro de cidadãos portugueses a ter essas penas. Será curioso? Mas olha, lamento-vos dizer uma coisa que eu vi hoje nas notícias, é que estrangeiros a viver em Portugal passam de 780 mil ou 781 mil para 980 mil em 2023. Portanto, as prisões, isto não vai aumentar. Mas brasileiros são cerca de 40% da população estrangeira. O que quer dizer, meus amigos, que a mistura das prisões vai ser incrível. Porque está tudo programadinho, não é? A gente já percebeu quem são as pessoas que vão em massa para as prisões. Portanto, se eles chegam em cascata, quer dizer que não é? Isto aqui é científico. Por acaso eu estive no Humanity Summit este ano, que acaba amanhã, nestes últimos dias, e houve uma apresentação de um filme que eu vos aconselho a ver, que se chama Olha para Elas, que é um filme que fala sobre o sistema encarcerário no Brasil feminino. E que fala exatamente desta questão, né, da justiça muitas vezes ser mesmo implacável para neste caso para mulheres, não é, no Brasil, para mulheres e principalmente para mulheres racializadas. E acho que é super importante, porque entretanto uma das pessoas que lá esteve, que faz parte da Nega Filmes, também fez esta ponte para a questão portuguesa, que também é uma questão que merece também debruçar, porque dos muros para lá nós pouco vemos, mas a realidade é que tu entras nas prisões e vês cores, e a predominância está lá. Só que, como não existem estudos... Não, e eu convido toda a gente a procurar, há um coletivo... Vozes Dentro? Obrigada! O Vozes Dentro. Eu convido toda a gente a procurar. Eles têm várias iniciativas por Lisboa, ou mesmo se entrarem em contato com eles, de certeza que arranjam forma de chegar às cartas insurgentes, que é um conjunto de cartas que eles publicaram, todas escritas por reclusas em estabelecimentos portugueses, em estabelecimentos prisionais portugueses. E eu já tive a oportunidade de ler as cartas insubmissas e posso-vos dizer que à vontade, metade das cartas são de brasileiras. Mulheres brasileiras, e muitas delas que acabaram na cadeia por situações de transporte de droga, que
também era uma boa oportunidade, se calhar, para olharmos para a lei para ver se conseguimos arranjar mecanismos que dê para distinguir em que situação, por exemplo, porque uma pessoa que está numa situação de desespero económico e que aceita fazer um transporte de droga como um trabalho, como um pescado, digamos assim, é completamente diferente de uma pessoa que integra uma organização de tráfico de droga e pronto, o peso das consequências eu acho que se calhar devia ser medido e podia ter bastante influência na quantidade de mulheres brasileiras que temos na cadeia, que já agora depois elas ficam completamente sem qualquer tipo de apoio, porque não tem como, é muito difícil comunicar para casa, porque precisam de pagar para fazer chamadas para o Brasil, claro que vai ser mais caro, e depois não têm a família cá que lhes possa, exatamente, não há redes de apoio e não têm a família cá que lhes possa fazer, que lhes possa dar o apoio, por exemplo, no mínimo das visitas, de enviar coisas para lá, Ruben, aponta isso. Estás com, desculpa. Estás com o som em... estava a dizer, tenho vindo a apontar. Ok, era super importante que tu apontasses isso. Mas Laura, concluíste? Concluí. Parece-me bem. Ricardo, acho que nós vamos falar sobre o mesmo tema, ou não? Não, eu vou falar sobre outro tema. Okay. Sim, então, nós vamos falar sobre o mesmo tema, nós, sim, está bem. Sim. Ok, mas queres que eu avance? Ok, eu vou dar só um enquadramento e vou aproveitar aqui o Afrolink, exatamente porque hoje foi colocado um artigo que tem a ver também com as alegações finais do Mamadou Ba em tribunal e diz, pelo menos o cabeçalho diz, desde 10 de maio a decorrer no Campos de Justiça em Lisboa e com 5 sessões realizadas nos dias 10, 12 e 19 de maio, e dias 2 e 16 de junho, o julgamento de Mamadou por difamação e calúnia do cadastro nazi Mário Machado avançou ontem, dia 20, para as alegações finais. A Procuradoria pediu a condenação do ativista com pena de multa, que na sua intervenção partilhou a dor de ver a aceitação por parte do Ministério Público de um processo de manipulação política da extrema-direita, cuja existência em si é uma afronta à nossa ordem constitucional. A leitura da sentença vai ficar marcada para o dia 20 de outubro, às 11 horas. Eu trouxe este enquadramento exatamente para dizer que não fico surpreendido com esta posição do Ministério Público, como também não fiquei surpreendido quando se resolveu passar para julgamento um processo de suposta calúnia deste personagem, que nós sabemos que já tem um histórico tão peculiar. Estou a usar uma palavra amena, mas um histórico que não abona muito a favor do tal lesado na sua honra, que é o Mário Machado. De qualquer forma, eu vejo aqui e isto eu tenho, há sempre uma tendência para o juiz seguir a posição do Ministério Público e temo que o Mamadou seja condenado neste processo, mas que ao mesmo tempo isto que venha a servir para que nós tenhamos ainda mais resiliência ou mais força na hora de combatermos este tipo de situações, porque o que nós temos que combater é o que o Mamadou diz aqui. Temos que combater esta instrumentalização da justiça feita por partidos ou por ideologias que não têm lugar na nossa ordem constitucional. Por isso, é uma semana de que eu senti um gostinho de derrota,
mas ao mesmo tempo vejo que é mais uma pedra no caminho que nós temos que ultrapassar para combatermos esta institucionalização da reação e combatermos também este quase que branqueamento de ideologias que estão a tomar conta de quase toda a Europa. Ricardo, para ti. Então, eu tive a oportunidade de assistir às audições finais, né, na sala, e devo dizer que tenho o direito de achar que é uma vergonha uma sala de tribunal ter lugares para, sei lá, 30, 35 pessoas e a juíza só permitirem que entrassem 15 pessoas. Ou seja, se houvessem 15 jornalistas que quisessem entrar naquela sala, nenhum amigo e familiar do Amadou Ba poderia entrar na sala, tendo a sala mais 15 cadeiras vazias. Felizmente, só entraram 7 ou 8 jornalistas, então os 8 lugares ou 7 lugares que restavam deu para alguns companheiros e companheiras, amigos e familiares do Amadou Ba. Acho uma vergonha, por exemplo, em plena sessão, o polícia, um dos polícias entrar na sala, porque havia uma jornalista que estava a gravar, já com autorização prévia, porque por acaso tinha reparado que ela tinha pedido autorização, está a gravar a sessão e o polícia pede que se chegue cá fora, venha cá fora da sala para ser identificada. Quando ela se identifica, a jornalista diz: olha, sabe que também há jornalistas pretas? Pronto, isto foi o que aconteceu, basicamente. O polícia não estava a acreditar que aquela senhora pudesse ser jornalista e quando viu o telemóvel a gravar, teve que ir lá porque supostamente não poderia, porque nem nunca na vida uma jornalista podia ser negra. E acho uma vergonha também ver o Ministério Público, a senhora Procuradora, a fazer ainda melhor papel e serviço que o próprio advogado do sujeito. O que é incrível, ou seja, aquele espetáculo todo, desde a limitação para entrar, o que é que acontece durante e o que é que se ouve lá dentro, é o Estado Real de Portugal. Portanto, claro que eu não vou ficar surpreendido se a juíza optar pelo lado do Ministério Público, porque isso é o estado da realidade de Portugal. Falámos há bocadinho do que é que o senhor Primeiro-Ministro pensa, do que é que a senhora Ministra pensa, dos processos ultra lentos para se fazer alguma coisa, porque falámos de deputados étnico-raciais. Este julgamento só está a ser feito para mostrar a todos os antirracistas e militantes e ativistas que cuidado, porque o que pode acontecer é, nós estamos a utilizar aqui um dos exemplos máximos, né, do movimento antirracista, que é o Amadou Ba, incontornável, obviamente, que está a ser julgado por estar a dizer que este senhor chamou de assassino porque este senhor esteve envolvido no assassinato de Alcide Monteiro. Quando toda a população portuguesa saímos à rua e perguntar, olha, conheces o Mário Machado? Do quê? Pá, foi o gajo que esteve envolvido no assassinato do Alcide Monteiro. Toda a gente diz isto. Mas bastou o Amadou Ba, militante, intornável, do antirracismo, há anos e anos e anos, ninguém o consegue calar, por alguma razão, diz isto e de repente há todo um movimento para combater isto. Curiosamente, no mesmo ano, ou no ano a seguir, logo a seguir, que o próprio António Costa equipara o Amadou Ba ao André Ventura. Ok, Ruben, rapidamente, porque temos que encerrar, já fomos assim um bocadinho acima do nosso espectro de tempo, mas rapidamente pedi até que tirasses o som e que desses assim, de uma forma telegráfica, antes de encerrarmos, a tua opinião em relação a este assunto. Sim, sobre esta questão, eu acho que aquilo que foi a opinião do Ricardo resume muito a minha, portanto, é de facto
muito lamentável e eu acho que espelha exatamente aquilo que é o estado atual da questão para a sociedade portuguesa, mas em particular para aquilo que são as elites judiciais, não é? Portanto, este pronunciamento para julgamento desta questão estapafúrdia, por indicação, portanto, do juiz Carlos Alexandre, juiz esse, aliás, que, se não me engano, não me quero enganar, mas tenho quase a certeza que foi testemunha abonatória, portanto, o Carlos Alexandre, exatamente, Carlos Canha. testemunha abonatória, portanto, vai ser, da pessoa do monstro que agrediu a Cláudia Simões. Portanto, o cadastro do senhor juiz acho que já revela bem qual é a sua posição, não é? Em relação a estas questões. Portanto, acho que é altamente vergonhoso o Estado colocar-se nesta posição, mas também sei que o Mamadou não tem de facto estado sozinho, tem estado com pessoas como o Ricardo, mas também tem tido, portanto, testemunhas abonatórias. Já agora não está sozinho, não. Exatamente. Portanto, para além de vocês, tem tido testemunhas abonatórias belíssimas. Falo da Ana Gomes, falo do Rui Tavares, falo da ex-ministra Van Dunham, falo do professor Miguel Valde Almeida. Eu também estive lá na primeira audiência e espero bem que, portanto, no meio desta situação estapafúrdia e ridícula, tenham atenção aquelas que foram, portanto, a opinião dessas pessoas que têm um percurso cívico como um modo intocável. Acho que de facto é uma instrumentalização da justiça, como dizia também o Zé, e acho que de facto aquilo que está em questão é que temos o antirracismo no banco dos réus, né? E que isto, afetando diretamente o Mamadou, vai mais para além do Mamadou. O Mamadou, aliás, eu recomendo a leitura de um artigo que ele publicou no 74. Ainda não tinha começado o julgamento, portanto é só pesquisarem, que ele põe os pontos e explica muito bem o que é que está aqui em causa. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, como o Ricardo também teve a oportunidade de dizer, é uma intimidação por parte do Estado de todas as pessoas que ousem, não é? Racializadas, é claro, que ousem, portanto, desafiar o que é que seja. Eu acho que isto é vergonhoso em 2023 e a mim espanta-me muito que mais pessoas que têm projeção mediática não se manifestem publicamente. Quer dizer, eu percebo a questão da reserva sobre a questão do Mário Machado, enquanto cidadão, ter o direito de recorrer ao tribunal. Mas quer dizer, isto é tão óbvio, quer dizer, em Portugal cai uma caneta no Parlamento, é um escândalo, quer dizer, isto não escandaliza as elites, quer dizer, e falo das elites da esquerda, não estou a falar das direitas e tudo mais, com quem não contamos, mas quer dizer, toquem-se um bocadinho, quer dizer... Eu no próprio dia das eleições finais, houve um gesto simbólico aí no Twitter de várias figuras de esquerda meterem a frase pela qual o Mamadou está a ser julgado. Mas é preciso muito mais do que esse momento de Twitter para ficar bem na fotografia do dia, não é? E é o que precisamos de opinião publicada, precisamos que essas pessoas expressem, dediquem uma crónica, como fez... Não só no Twitter, não é? A Carmo Afonso, por exemplo, fez uma crónica belíssima. Precisamos disso, não são antirracistas. Levantem então o rabo do sofá, permitam uma expressão, e vão para as ruas e manifestem, porque de facto, se isto acontecer, se vier a materializar, é de facto um retrocesso gravíssimo. É um retrocesso, sem dúvida. Obrigado, minha gente. Mas estou de acordo com o Zé Rui. Então isso é ótimo para ver o que é que acontece à sociedade civil, aos ativistas, ou às pessoas que querem ver uma mudança. Vamos ficar parados mais uma vez? Ou... Vamos ficar à espera então deste verdadeiro. É exatamente isso, não é? É exatamente isso.